Nós vamos continuar a série de mensagens que eu comecei no domingo passado. O título da série está aí, A Missão de Israel e a Nossa Missão. E eu comecei expondo os primeiros 8 versos de Deuteronômio 4. Hoje a gente vai ler do 9 ao 24. Então eu vou pedir para você já deixar sua Bíblia aberta. Mas antes de ler, eu quero lembrar algumas coisas que nós falamos no domingo passado, apenas para situar o contexto dessa mensagem de hoje. Nós estamos num mês que nós focamos em missões, e por isso eu escolhi falar nesse capítulo focado em missões. Então vamos ver o que nós podemos aprender, relembrando o que falamos no domingo passado e agora entrando na passagem de hoje. No domingo passado eu disse que Deuteronômio tem a ver com repetição da lei. O próprio nome Deuteronômio significa uma segunda lei, uma outra lei. A lei repetida novamente, não é? E por que a lei haveria de ser repetida? Porque Deuteronômio, na verdade, é um conjunto de sermões, de orientações de Moisés, dada a uma geração que não é a mesma geração que saiu do Egito, adulta. É a geração agora 40 anos depois, no final da sua trajetória no deserto, prestes a entrar em Israel, e Moisés é incumbido por Deus de relembrar uma série de coisas, dentre elas a lei, para que o povo entrasse na terra e caminhasse em conformidade com os propósitos de Deus. Então Deuteronômio em suma é isso, são uma série de mensagens, de sermões, em que Moisés vai lembrando ao povo a sua identidade, como é que Deus o tirou do Egito, como é que eles caminharam pelo deserto, e agora entrando na terra, que leis eles deveriam obedecer, e tudo dentro do contexto da sua aliança com o seu povo. Eu falei no domingo passado que o capítulo 4 é um microcosmo do livro como um todo. Por quê? Porque ele traz as 3 coisas presentes no livro de Deuteronômio como um todo. Ele traz recordação da jornada no deserto, para que a presente geração não repetisse os pecados da anterior, porque a geração anterior era aquela que tinha murmurado várias vezes, não confiado na promessa de Deus de uma terra, temiam os gigantes na terra, reclamavam da falta de carne ou das verduras que tinham no Egito. Era um povo que estava sempre insatisfeito e descrente, muito cético para com o cuidado de Deus. Então uma das coisas que Moisés tinha que fazer era recordar como Deus tinha cuidado do povo no deserto. E ele faz isso em vários momentos no livro de Deuteronômio. Segunda coisa que está presente no livro como um todo e também no próprio capítulo 4, e nós falamos disso no domingo passado, é a exortação à obediência. Falar que eles tinham que obedecer antes mesmo de detalhar a lei. Por quê? Porque a lei vai ser explicada do capítulo 5 até o 26. Vários aspectos da lei. A começar do resumo dela, os 10 mandamentos, que nós vamos estudar a partir do próximo mês, aqui na igreja. Mas depois do resumo da lei, depois vem o detalhamento da lei em várias esferas de relacionamento. Depois dos 10 mandamentos, as outras leis, é como se elas pegassem cada um dos mandamentos e expandisse, para mostrar outras leis em cada uma das áreas da vida na sociedade israelita. Então, o capítulo 4 tem um pouco disso que está presente no livro como um todo, essa exortação à obediência. E por último, tem a advertência contra as idolatrias em Canaã. Por quê? Porque eles vão entrar na terra, e a terra não está vazia. A terra não está vazia. A terra está cheia de gente com outro tipo de fé, com outros deuses, com outras práticas. Então, o que Deus comissiona Moisés a fazer é advertir o povo contra as idolatrias. Sabe aquele espírito que você, pai, mãe, tem quando o seu filho vai entrar na escola pela primeira vez e o medo que você tem da influência alheia? Seria muito fácil se entrasse na sala de aula e só tivesse a professora lá, né? Sem coleguinhas, sem influência ruim. Seria fantástico, mas a terra nunca está vazia. Ela sempre está repleta de outras pessoas, de outros personagens, né? De gente que vai influenciar positiva ou negativamente. E o nosso temor sempre é, será que meu menino vai ser moldado pelas influências alheias? Então a advertência de Moisés é para que eles não caíssem nas idolatrias em Canaã. Eu disse que eu enfatizaria a série da seguinte maneira. Embora o capítulo 4 tenha diferentes maneiras de nós aplicarmos para a nossa vida, a ênfase que eu queria dar era em missões. Então, eu comecei no domingo passado e vou tentar a mesma ênfase hoje.
que é explorar a relação de Israel com outras nações, à medida em que entrasse na terra, e relacionar com a missão que nós recebemos de Cristo Jesus em relação a alcançar outras pessoas. Eu quero que a gente pense nessa série de 3 mensagens sobre missões, sobre como é que Deuteronômio 4 nos ensina no relacionamento com outros. E nós vamos manter essa ênfase. No domingo passado, um resumo do que eu preguei no domingo passado está aqui, nesse slide. A missão de Israel era ser luz às nações por meio de sua obediência à lei mosaica. Era o seu papel, ser luz para as nações e mostrar essa luz por intermédio de obediência à lei. Ela não cumpriu o seu papel em relação à lei, mas Cristo, que é o verdadeiro Israel, o Israel por excelência, o fez. Isto é, ele cumpriu a lei, ele foi perfeita luz do mundo em meio às trevas. E nele nós ganhamos uma missão com características parecidas com Israel. Então eu falei de 3 coisas que estavam presentes na vida de Israel e estão presentes na vida da igreja. Primeira coisa é visibilidade da igreja. Eu disse que quer você esteja ciente ou não, você já é testemunho de Deus. Pode ser um testemunho ruim, mas já é testemunho. Em outras palavras, você não procura ser testemunha. Você não liga o modo testemunha. Entendeu? A chavinha de dizer, agora eu vou ser testemunha. Não, você já é testemunha. Boa ou ruim. Quando Deus insere você nesse mundo, remido por Jesus Cristo, mudado por Jesus Cristo, quando você diz assim, eu sou um discípulo de Jesus, seja um bom ou mau discípulo, você já dá testemunho. Então, a importância de eu destacar isso no domingo passado foi para dizer a você que ser testemunha não é uma coisa que você aprende e começa a ser. Ser testemunha é uma coisa que você tem que tomar consciência de que você já é. E tomando consciência de que você já é, você procura fazer de maneira condizente com as Escrituras. Eu inclusive usei uma ilustração que eu trabalhei com os meus filhos essa semana em casa. Que é uma ilustração simples, que até os pequeninos entendem. Nós somos vitrine de Deus. Tive que ensinar para o Samuel que quando a gente vai no shopping, por que a gente enxerga dentro das lojas? Porque as lojas têm vitrine, tem vidro e sempre tem alguma coisa da loja ali. E por que tem alguma coisa da loja logo no vidro de entrada? É para mostrar para você como é que é a loja. Pois você e eu somos vitrines de Deus. Essa visibilidade é inevitável. Segunda coisa que nós trabalhamos é que nós somos vitrine com relação aos 2 grandes mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo. E às vezes o nosso impacto sobre as pessoas é no relacionamento com Deus, principalmente se elas entendem vida religiosa ou fé de maneira toda errada. Então o nosso relacionamento com Deus vai mostrar a elas como nosso Deus é próximo. É isso que Deuteronômio versos 7 e 8 falam, como nosso Deus é próximo. E a outra maneira de nós mostrarmos às pessoas e causarmos impacto é no nosso relacionamento com o próximo. Por quê? Porque a lei do Senhor é justa. Cumprir a lei de Deus não é só uma questão de ser certo, de estar certo, mas de estar em vantagem, de fazer o que é melhor. Eu tenho aprendido desde novo de que nós temos que ensinar aos nossos filhos, ensinar às gerações posteriores de que obedecer não só é certo, mas é bom. É bom, tem boas consequências. Você não fala assim, eu obedeci, mas que coisa ruim, hein, pai? Nosso grande desafio é mostrar para eles que obedecer não só é certo, mas é bom. E Deus queria que o povo entendesse isso, que cumprir a lei de Deus não é só uma questão de fazer o que é certo, mas é de ter vantagens, de ter benefícios em obedecê-la. E a terceira coisa que eu disse, e eu fechei o sermão com isso, é que existe uma relação muito próxima entre ética e missões que a gente se esqueceu. Por quê? Parece que tem mensagem que é sobre santificação, sabe, pastor? Muito boa, nossa, bateu na veia, bateu onde dói ali. Mas teve uma outra mensagem outro dia sobre missões, aí é diferente, foi muito boa. Por que uma coisa tem que ser separada da outra? Embora a gente esteja acostumado a pensar assim. De que santificação e evangelização são 2 coisas diferentes. Em santificação, eu acho que eu estou indo ok, mas em evangelização eu ainda não sei fazer. Não. Nós não somos testemunhas por natureza.
Isto é, nós não somos colocados nesse mundo e inevitavelmente testemunhamos. Então sua vida tem tudo a ver com evangelização. Evangelização não é um curso que você faz e você aprende quais perguntas fazer e que textos bíblicos você vai tirar e tcharam, deu a cartada final para você ganhar o argumento. Não é assim. Evangelizar ou testemunhar tem a ver com uma vida que mostra e leva as pessoas a refletirem sobre a relação delas com Deus e com o próximo. Portanto, nós não podemos dicotomizar essas coisas. O zelo por uma reflete na outra. Agora a gente chega então ao texto que nós vamos ler nessa manhã. Peço que você acompanhe a leitura a partir do versículo 9 até o 24. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Num dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir de ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quero relembrar uma palavra que eu destaquei no domingo passado, que é importante não só para a mensagem anterior, mas para essa. Eu falei que uma das palavras-chave, talvez a principal palavra desse capítulo, seja uma palavra hebraica que a gente pronuncia chamar. Essa palavra tem 2 sentidos. O primeiro eu destaquei no domingo passado. O primeiro sentido é de guardar, observar, obedecer os preceitos da lei. E nós falamos então no domingo passado de como você tem que guardar a lei do Senhor como forma de testemunho. Lembra aquele texto conhecido de vários crentes? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A ideia de guardar aí é de fazer aquilo que é correto. E a resposta é observando segundo a sua palavra. O Salmo 119 fala, portanto, de observância da lei como sendo esse guardar que agrada ao Senhor. Mas tem um outro sentido da palavra chamar, que a atualizada faz um bom trabalho literal e a NVI ela traduz o sentido, que é o seguinte: é de guardar-se, de proteger-se, de tomar cuidado. Essa mesma palavra aparece, portanto, 2 vezes no versículo 9. Se você olhar, a NVI fala assim: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado. Já a revista Almeida Atualizada, ela fala de... a Almeida Revista Atualizada, ela fala de guardar-se. E o verbo guardar-se, eu achei inteligente a maneira como foi traduzido. Por quê? Porque a gente também usa guardar no sentido de cumprir e guardar no sentido de proteger. Cumprir e proteger.
Guardar, eles estão fazendo um jogo de palavras. Aqui a escrita está fazendo um jogo de palavras para fazer você guardar uma coisa que você tem que guardar. Guardar os preceitos do Senhor e guardar-se de ser contaminado. Essa expressão é usada no verso 9 duas vezes, no verso 15 e no verso 23. E hoje eu vou focar nesse segundo sentido. E eu quero que você entenda aqui o que esses dois sentidos englobam, porque vale para a nossa mensagem dessa manhã. A sabedoria bíblica nos ensina a fazer duas coisas: a guardar no coração o que tem que ser guardado, que são os preceitos, isso é, manter dentro, e a guardar-se da idolatria, que é manter fora. Nunca me esqueci de uma mensagem que eu ouvi do pastor John MacArthur pregado no Salmo 19, que fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Na época, o MacArthur explicou que dar sabedoria aos simples significa dar aos simples a habilidade de abrir a porta e fechar a porta. E aí, por que ele fala disso? O simples no hebraico tem um conceito muito concreto de porta que abre e fecha. E para que serve porta? Explicação muito óbvia. Para deixar dentro o que tem que ficar dentro e manter fora o que tem que ficar fora. O que a lei de Deus faz, o que a Bíblia Sagrada faz, é dar sabedoria às pessoas para saber quando abrir e quando fechar. Mantendo dentro o que é próprio ficar dentro, deixando fora o que é para ficar fora. A palavra de Deus faz isso. Por isso que Moisés usa essa palavra nesses dois sentidos. Guarde e guarde-se, isto é, proteja-se contra idolatrias. Outra palavra que eu vou destacar hoje, que também é importante, é a palavra shakar. E essa palavra tem o sentido de esquecer, de ignorar. Ela é repetida também algumas vezes. Só que ela é usada de duas maneiras interessantes, e eu vou falar só da primeira hoje. É usada como advertência ao povo de Deus, dizendo assim, ó, não se esqueça de Deus. Está lá nos versos 9 e 23. Olha lá o verso 9, fala assim: apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. A ideia de não esquecer é uma advertência importante, ela é repetida no verso 23. Mas quando se fala de Deus, fala assim que Deus não esquece do seu povo. Olha que interessante. Esquecimento é um problema nosso, não é de Deus. Então, a palavra esquecer ela é usada em relação aos homens para adverti-los e em relação a Deus para descrever algo que Deus não faz. Mas, por que eu estou destacando isso? Veja a lição que nós podemos aprender. Eu quero que a gente trate de como a lembrança dos atos redentores de Deus, a lembrança é o instrumento para se guardar a lei divina e guardar-se da idolatria. Em Deuteronômio 8, que é um capítulo que nós não vamos estudar, uma das coisas que Moisés mais fala é essa palavra. 3 vezes, nos 3 versos que estão aí no slide, ele fala assim, ó, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Porque ele sabe que a lembrança funciona como um estímulo, um start para alguém guardar a lei do Senhor. Recordar a lei como Moisés estava fazendo seria uma tarefa contínua de Israel às próximas gerações. Por isso que no verso 9 fala assim: conservem-nas por toda a sua vida na memória, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Uma das coisas que Deus estabeleceu na saída do Egito e entrada na terra é que a lei deveria ser repetida a cada 7 anos. A cada 7 anos toda a lei deveria ser lida do começo ao fim. Por que isso? Porque Deus queria que a lei nunca caísse no esquecimento. Ela tinha que ser lembrada. E o número 7 é usado aí de maneira muito interessante, né? Por que a gente vem todo domingo, a cada 7 dias para esse lugar? Porque a gente precisa ser lembrado dessas coisas, para que elas não caiam no esquecimento. Portanto, aprender a palavra de Deus não tem a ver só com absorver coisa nova. Você percebe quando um cristão perdeu o entendimento do que é vir à igreja, quando ele diz assim, eu estou ouvindo sempre a mesma coisa. Não, aqui não é um lugar onde você sempre ouve coisa nova. É onde você ouve a mesma coisa de novo, porque senão cai no esquecimento. E isso é necessário para a vida cristã, porque nós esquecemos dessas coisas com facilidade.
Moisés começa com a ocasião em que foram dados os 10 mandamentos. Lá dos versos 10 ao 14 que a gente leu, ele vai contar. Lembra que vocês estavam no monte, e aí tinha todo lá um cenário impressionante da glória de Deus, e foram dadas as 10 palavras, os 10 mandamentos. E lá no verso 20 ele vai falar de como o povo saiu do êxodo. Então são os grandes momentos, a libertação, vai falar do êxodo, como o povo saiu do Egito. Então os dois grandes momentos da história desse povo recente, saída do Egito e os 10 mandamentos. Então Moisés está recordando essas coisas por quê? Ele sabe que memória e coração são duas coisas muito interligadas. E eu quero aqui refletir com você sobre isso. Porque a gente tem um entendimento, eu acho, muito superficial do que é memória e de como ela funciona. Reflita comigo sobre isso. Olha só, a memória está intimamente relacionada ao coração. No verso 9, o texto fala assim: conservem-nas por toda a sua vida na memória. Essa palavra memória no hebraico é lebab, que o sentido mais literal seria coração. Por que eu acho interessante isso? Por que isso é rico para a nossa reflexão? Porque o que Moisés tinha que trazer à tona não eram histórias e verdades que tinham apagado da mente, mas que tinham escapado do coração. Quando no livro de Juízes o povo se esquecia do Senhor, lá em Juízes fala assim: o povo se esqueceu do Senhor e começou a adorar Baal. Não lhe fugia da mente o caráter e os feitos de Deus. Não é que eles diziam assim: puxa, Deus quem é mesmo? Mas não eram mais fonte de sua contínua reflexão e deleite. Eu quero que você pense em como às vezes você e eu nos enganamos em relação a essas coisas. Quando alguém exorta você com respeito a alguma atitude errada que você esteja cometendo, frequentemente você se defende, eu me defendo assim: não, mas eu não me esqueci de que Deus... O que você está querendo dizer é: eu sei que Deus é assim, assim, assim. Você está dizendo, está na mente. Mas a razão de você estar sendo advertido é porque escapou do coração. Isso não está mais ali dentro. A memória, portanto, nesse texto não tem a ver com coisas que estão impressas na mente. Tem a ver com coisas que são preciosas para nós. É possível que você tenha aprendido algumas coisas e nunca esquecido delas. Mas só que ela não é mais preciosa para você. Ela não é fonte da sua contínua reflexão e deleite. Quando a gente desconsidera a aliança com Deus, a gente abre a porta para todo tipo de pecado. E não é que a gente esqueceu da teologia, a gente ainda sabe a teologia. Se alguém perguntasse assim: descreva quem é esse Deus, ou como é que ele age na vida das pessoas, você sabe dizer, porque você ouve sermão todo domingo. Mas o problema de memória não é um problema da mente, no sentido cognitivo. É um problema do coração. Essas coisas deixam de ser preciosas, fonte do nosso deleite, da nossa alegria. Portanto, esse é o problema que eu e você temos. Um problema de memória relacionado ao coração. Quando a gente fala com as pessoas que nós somos esquecidos, vira e mexe a gente usa essa desculpa. Eu mesmo, rapaz, eu sou esquecido. Nós falamos de um problema corriqueiro, se comparado ao problema de esquecimento do coração. Por isso que Moisés fala assim: não deixe de refletir essas coisas. Volte essas coisas à memória, preze-as para que elas sejam o estímulo para a sua vida de santidade. A partir do versículo 15, Moisés começa a descrever o perigo da idolatria. E esse é o nosso propósito hoje. Eu quero focar na cautela com a idolatria, porque Moisés está preocupado com o que vai acontecer quando o povo entra na terra. E estudando esse texto, eu descobri algo muito precioso que eu não sabia, e que foi importante que alguns estudiosos chamassem a minha atenção. Olha só que interessante. Nos versículos 16 até 19, vários tipos ou formas de idolatria são listadas. Veja só nessa primeira coluna do lado esquerdo. Fala que não podia fazer nenhum tipo de forma de Deus, que fosse forma de homem e mulher, ou de animal da terra, de aves, de seres rastejantes e peixes, ou de sol, lua e estrelas. Bem, o que eu não sabia é que essa é exatamente a ordem inversa de Gênesis 1. Gênesis 1 é criado sol, lua e estrelas primeiro,
depois os seres rastejantes e peixes, depois as aves, depois os animais da terra e depois homem e mulher. Se você olhar as duas colunas, elas estão invertidas. E tem uma lição interessante que eu aprendi sobre isso. Olha só. As formas de idolatria são listadas em ordem oposta à ordem da criação. Isso significa que toda religião idólatra é um inverso da ordem criacional, quando coloca a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, que é o texto que eu menciono aqui, fala que os homens se tornam insensatos quando eles invertem as coisas. E é impressionante como isso acontece quando o homem deixa a Deus. Por exemplo, eu já preguei aqui na igreja sobre Gênesis 3. Em Gênesis 3, Deus é o soberano, cria uma mulher para ser companheira do homem, e eles deveriam dominar a terra. Portanto, a ordem de prioridades é Deus, o próximo e a terra. Quem é que eles deviam ouvir mais do que todas as coisas? A Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o seu próximo. E é óbvio que deveriam exercer domínio sobre a criação. Mas quando o primeiro pecado vem à tona, eu ensinei lá atrás, quando a gente estudou Gênesis 3, há uma inversão. Quem é mais ouvido na história é a serpente. Depois a mulher. E por último Deus. Por quê? Porque idolatria tem essa tendência de inverter a ordem criacional. Mesma coisa que é descrito lá em Romanos 1. Romanos 1 fala que os homens deixaram de relacionarem-se de maneira santa e sagrada e passaram a inverter os relacionamentos. Homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque o fruto de toda idolatria é tentar inverter o jeito que Deus fez. Portanto, idolatria é algo sério que nós precisamos ponderar, porque nos ensina algumas coisas perigosas acerca do nosso coração. Eu quero continuar levando você a pensar um pouco sobre isso. Olha só. Lá em Horebe, quando os 10 mandamentos foram dados, uma das coisas que Deus destaca, está lá no verso 15, é que Deus não foi visto, mas ele foi ouvido. Olha o verso 15. Fala assim: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Volta para o verso 10. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim. E aí, verso 11. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Uma das coisas repetidas nesse texto que eu li, no original, é o conceito de palavras. Eles não viram, eles ouviram palavras. Inclusive os 10 mandamentos, como nós estamos acostumados a nos referir a eles, literalmente significa 10 palavras. E eles são mencionados lá no versículo 13. Os 10 mandamentos, isto é, as 10 palavras da aliança, foram comunicados. O que isso nos ensina sobre Deus e a nossa fé? Primeira coisa que nós cantamos aqui é de que Deus não é mudo como os ídolos. Ele é invisível, mas ele fala. E você pode ouvi-lo. Deus é invisível, mas ele é eloquente. Os ídolos, como nós lemos na liturgia, eles têm boca, mas não falam. São mudos. Mas tem mais aqui que eu acho que é impressionante e que eu aprendo com esse texto. Olha só. Os céticos, aqueles que não creem em Deus, vira e mexe pedem para você uma prova. Você crê em Deus? Mas eu não posso crer em Deus, porque eu nunca vi uma prova. Só que evangélicos cometem um erro semelhante. Céticos pedem provas visíveis, crentes pedem experiências extraordinárias. Ambos pecam, pois confiam mais na experiência do que na palavra. Eu coloquei aqui o texto de Lucas 16. Lucas 16 é aquela parábola do rico e do Lázaro. Eu não sei se você lembra dessa história da Bíblia. Rico e Lázaro são duas pessoas que quando morrem, o Lázaro vai para junto de Deus, o seio de Abraão na parábola, e o rico vai para um lugar de tormento. E o rico começa a argumentar com Deus. E ele fala assim: manda alguém para falar com os meus irmãos, para que eles não cometam o mesmo erro que eu. Eu errei, mas eu quero que eles não errem. E aí esse pedido é rejeitado, mas ele insiste de novo. E aí a resposta final é: se eles não ouvem a lei e os profetas, também não ouvirão alguém que possivelmente venha dos mortos.
Por que Deus ensina isso? Porque nós temos a tendência de que se algo extraordinário acontecesse, ele iria crer. Aí ele vai crer. Se alguma coisa miraculosa acontecer, aí vai. Aí vai. Frequentemente a gente se encanta com o miraculoso. Se alguém vem para você e mostra algo espetacular que aconteceu, você diz assim, não foi uma manifestação qualquer de Deus, foi especial, sabe, pastor? Foi especial porque foi extraordinária. E isso revela nosso gosto por ver antes do que por ouvir. Estou dizendo isso porque tem um texto que eu falei com a classe dos novos membros no domingo passado, que é muito rico, muito rico. E ele me encanta. Eu vou pedir para você abrir lá em 2 Pedro capítulo 1, versos 16 a 19. 2 Pedro capítulo 1, versos 16 a 19. Olha só o que esse texto nos ensina acerca de ver e ouvir. Pedro era alguém que andou com Jesus e viu coisas extraordinárias. Mas olha o que ele fala acerca da experiência dele e acerca dos profetas. A partir do verso 16, ele fala assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Até aqui, Pedro está dizendo assim, olha, quando eu falo para vocês de Jesus, eu não conto história da carochinha. Eu conto coisas que eu ouvi. Eu conto coisas que eu peguei com as minhas mãos. Inclusive eu estava lá no Monte da Transfiguração. Está se referindo a uma história nos Evangelhos. Uma história em que Jesus Cristo vai com 3 dos discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. E lá Deus faz com que a glória dele brilhe em Cristo Jesus, a ponto de Cristo brilhar de uma maneira extraordinária. Pedro fica tão encantado e lá ouve que Deus Pai se agrada desse filho. Pois bem, Pedro fala assim, eu vi essas coisas, eu ouvi essas coisas, eu estava lá. Mas olha o que ele diz no verso 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. O que ele está dizendo aqui? Olha, o que eu vi, tá? Não adianta você dizer que eu não vi. Mas tem uma coisa que é mais firme do que o que eu experimentei. É a palavra dos profetas. Eu me impressiono quando eu ouço, quando eu leio Pedro falando isso. Porque Pedro presenciou, e a gente gosta de experiência. A gente fala assim, não diga que eu não tive experiência não, porque eu tive, viu? Você não sabe, você não estava lá. Eu senti. Mas ele fala assim, temos mais firme a palavra dos profetas. Isto é, mais segura do que a minha experiência, é o que Deus deixou registrado na sua palavra. Isso é muito precioso. Pedro está aprendendo o princípio que Moisés ensinou lá em Deuteronômio 4. Vocês não viram esse Deus, mas vocês ouviram. Vocês ouviram as palavras de Deus. Quando Deus falou assim, não terás outros deuses diante de mim. Isso foi gravado nas tábuas. Deus falou. E Deus continua falando. O que deve inspirar a sua fé domingo após domingo não é que coisas extraordinárias aconteçam. É que você vem aqui de manhã depois de uma semana muito estragada e Deus fala com você. Ele não despreza a sua péssima semana. Ele não diz aqui, volta outro dia quando você estiver santo, tá? Não, ele fala com você. Ele misericordiosamente fala com você de novo. É isso que impressiona e é isso que o povo de Israel deveria se encantar por ter. As palavras de Deus. Moisés diz mais uma coisa que nos ensina acerca do papel do mediador. Moisés queria que Israel vivesse. O texto que eu não li, mas que foi da mensagem passada, no verso 1 fala, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando, para que vivam. Moisés queria que o povo vivesse. Mas Moisés não iria viver. Ele não iria entrar na terra. No verso 22, ele destaca isso. Olha o verso 22. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Olha que contraste. O grande líder,
O grande Moisés, celebrado por todos como sendo um dos líderes de Israel, ele não entra na terra. O povo entra. Mas o povo não é tão glorioso quanto Moisés, é verdade. Quando os judeus da época de Jesus falavam de grandes líderes do passado, de quem eles lembravam? Abraão, Moisés. Mas Moisés não entrou na terra. Abraão não vivenciou essas coisas. O que isso nos ensina? Algumas coisas primeiro de Moisés. Moisés, me parece, culpa o povo por perder algo que ele muito queria. Por quê? Ele repete isso outras vezes no livro de Deuteronômio. Essa é a terceira vez, no capítulo 4, que ele fala assim: eu não estou entrando na terra por sua causa. Terceira vez. Ele disse no capítulo 1, ele disse no capítulo 3 e agora no capítulo 4. Foi por sua causa. Mas a verdade é que ele mesmo tinha sido incrédulo. Quando ele desobedece a Deus e ele não ouve a orientação do Senhor e bate na rocha, irado com a impaciência do povo, antes do que falar à rocha para que saísse água, Deus lhe pune. Deus lhe pune. Moisés falha como mediador do povo e é punido em conformidade com a expectativa de perfeição para o mediador. Olha só, esses dias atrás eu estava conversando com a Bianca, minha filha, sobre essa história de Moisés, e ela falou assim: pai, mas que coisa dura, por que Moisés não entra na terra? E a gente tem essa impressão. Quando a gente ouve a história de Moisés e vê o erro dele, fala assim: mas foi só um erro? Por que ele não entra na terra? Porque ele era o mediador. Ele era a voz de Deus para o povo, e a voz de Deus para o povo não pode fingir outra coisa que não o que Deus falou. Mediador precisa ser perfeito. E Moisés não é. Moisés não é porque outro é. Jesus vem fazer papel de mediador exatamente para mostrar Deus como Ele realmente é. Ele é o mediador da aliança que morre a fim de que vivamos. Ele também não entra na terra num primeiro momento. Ele experimenta o padecer para que nós experimentemos alívio. Ele ouve o não de Deus na hora da aflição, para que a gente ouça o sim de Deus na hora da aflição. Porém, ele não descrê nas promessas de seu pai. Essa é uma das coisas mais lindas do nosso Salvador Jesus Cristo. É que, diferente de Moisés, ele não descrê, ele não esmorece. Mesmo nos momentos mais fracos, ele sabe que o pai tem garantido as promessas que lhe fez no início. Inclusive, Hebreus 12 fala que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou o sofrimento na cruz. Ele relembrou ao povo a lei do Senhor a fim de que nós andássemos em novidade de vida, para que andemos em novidade de vida. O que eu quero lembrar com isso é a lição que nós aprendemos tanto de como Moisés é uma figura ainda muito ruim de Jesus Cristo, mas também o que Moisés está ensinando como testemunho negativo da sua vida. Ontem eu estava conversando com o seu Hermas, ele falou assim: eu gosto de dar testemunho. E normalmente os testemunhos que a gente dá são testemunhos bons. Mas aqui Moisés está dando um testemunho ruim. Mas é para aprendizado do povo. Eu não vou entrar na terra. Mas é porque eu desobedeci o Senhor. Agora entrem na terra e obedeçam o Senhor. Por amor a Ele. É isso que Ele está fazendo. Ele está contando a história dele, mas com certa tristeza. Ele precisa que o povo aprenda. Eu quero terminar pensando nisso. Pensando em o que a missão de Israel pode nos ensinar acerca da nossa missão. O que a gente tem que aprender ouvindo os erros de nossos antepassados? E ouvindo essas histórias como a de Deuteronômio 4. Eu quero focar no tema que é o tema principal desse texto, que é a idolatria. E falar uma coisa que você já ouviu, mas você precisa ouvir de novo. A idolatria é a maior ameaça para a nossa missão perante as nações. A maior ameaça. A razão de nossa igreja ter falado várias vezes em escola bíblica dominical ou em culto sobre idolatria não é porque é uma coisa que a gente gosta. É porque ela é repetida na Bíblia várias vezes. E a razão de ser repetida na Bíblia várias vezes é porque ela é a grande ameaça. Por quê? Porque é através dela que nós nos tornamos parecidos com as outras nações, com os outros povos, com as outras pessoas. E Deus gosta de fazer missão através de contraste, não de semelhança. Entendeu? Você não fica igual Ele para Ele te ouvir. Você fica diferente dEle. O único momento em que você fica junto dEle, igual a Ele, é quando você se compadece das suas dores. Quando você sofre junto com Ele.
Mas a maneira como você reage a essas coisas é muito diferente. Por isso que idolatria estraga a nossa missão. Porque faz a gente responder aos desafios da vida da mesma maneira que os outros respondem. Se você fez igual a eles, por que eles vão dar ouvido a vocês? Você faz igual a eles. Você tem os mesmos erros. Você repete as mesmas coisas. Olha como nós somos semelhantes. E eu vou contar aqui só 2 coisas, mas quero que você pense mais. Primeiro, quando compartimentalizamos nossa vida como as religiões com vários deuses. Estava lendo um autor que disse assim que nós nos achamos muito melhores do que as religiões antigas, porque as religiões antigas elas tinham assim o deus da agricultura, o deus da pesca, o deus da fertilidade, e aí você apelava para cada deus, como tem os santos hoje, muita gente se apega a isso. Mas para a mente moderna ela fala assim, que primitivo, né? Que primitivo, que absurdo. Só que nós cometemos o mesmo erro quando Deus vira aquele que cuida da parte religiosa da nossa vida. Quando a gente tem problemas profissionais, a gente procura outro. Quando a gente tem problemas psicológicos, aí a gente procura outro. Deus cuida da religião. Graças a Deus. Oh, Deus é tão importante para mim. Deus cuida da parte religiosa, a parte espiritual, sabe, pastor? Eu preciso que Deus cuide da parte espiritual. As outras partes são outros deuses. Você faz igualzinho os egípcios. Igualzinho os cananeus. Eu e você temos deuses diferentes para áreas diferentes da nossa vida. Deus cuida da religião, mas outros deuses cuidam do resto. E isso é idolatria. É por isso que quando eu preguei mensagens no passado aqui, a gente falou de coisas as mais corriqueiras, como fé e trabalho. Para mostrar que Deus não tem a ver só com religião, ele tem a ver com trabalho. Nós falamos sobre como é que nós devemos amar a Deus no mundo. Por quê? Porque nas coisas mais comuns, como na vida da escola ou nos desafios de saúde mental e física, Deus entra também. Nós não podemos compartimentalizar, senão a gente vai fazer igual os politeístas do passado. Ou senão a busca da felicidade, da segurança pelo amor ou pelo dinheiro. Como isso acontece entre crentes ainda, e que triste isso. Sabe por que crentes procuram relacionar-se com descrentes? É porque eles não confiam que o Senhor Deus tem alguém que ama o mesmo Deus separado para eles. Nós buscamos felicidade e segurança por nossas próprias forças, não baseado naquilo que o Senhor quer para nós. É igual quando a gente faz com dinheiro. Sabe por que a gente trabalha duro que nem um descrente trabalha? Porque no fundo, a gente quer ter as mesmas seguranças que eles têm. A gente quer ter as mesmas seguranças que eles têm. Você e eu estamos parecidos com eles. Quem é que vai dar ouvidos a você e a mim? Para quê? A idolatria é a maior ameaça para a nossa missão perante as nações. Eu quero terminar dizendo que Deus é ciumento, sabe? O último verso que a gente leu fala que Deus é zeloso. A ideia de zeloso é ciumento. Eu já disse isso antes, eu vou repetir. Deus não tolera ser outro. Ele não tolera ser outro. Ele exige exclusividade. E quando você der testemunho para as pessoas, deixe isso muito claro. Elas não vão gostar muitas vezes, mas deixe isso claro. O Deus que você prega não é outro. Ele não vem participar do panteão de deuses que os outros já têm. Ele vem ocupar todo o espaço da vida de alguém. Ou é tudo, ou é nada. Deus é ciumento. Ele é fogo consumidor. E Ele exige que eu e você nos dediquemos a Ele sempre e sempre. Inclusive, é relembrar a nossa aliança com Ele que faz a gente andar em caminhos santos. Quando a gente tira isso do nosso coração, quando a nossa memória não traz à tona essas coisas, é que nós incorremos em pecados. Por isso que Moisés vai relembrar o quê? A aliança. A aliança com Deus. O relacionamento com Deus. De como Deus exige exclusividade nesse relacionamento. Minha oração vai ser para que eu e você atentemos para isso. E não caiamos na idolatria. Ou que se nós estivermos caindo, nós tenhamos a coragem de pedir ajuda, socorro a outros. E recebermos de braços abertos a exortação de quem nos ama. A exortação. Você será admoestado. Eu espero que você seja admoestado por causa da sua idolatria. Por quem quer que seja. E ao receber essa admoestação, curve-se em arrependimento. E peça ajuda ao seu Deus. Nós vamos fazer isso agora.
Senhor Deus, nós somos todos pendentes à idolatria. E isso estraga o nosso testemunho. Porque nós nos esquecemos daquilo que devemos fazer, que é refletir o nosso relacionamento exclusivo contigo. Nós repartimos as nossas lealdades, isso é mal, Senhor. Por isso desperta o teu povo presente nesta igreja a refletir sobre suas idolatrias, a se abrirem para toda e qualquer exortação que aconteça com ele e com ela. Nós temos esses pecados, todos nós, e precisamos uns dos outros para nos chamar a atenção e sermos despertados para os nossos pecados. Então, cuida do teu povo. Faz com que o teu povo receba bem essas advertências e responda com apego ao Senhor. Nós não somos perfeitos, Senhor, mas nós caminhamos rumo à perfeição. Então, fortalece-nos, perdoa-nos e fortalece-nos. Nós pedimos em nome de Cristo. Amém.